Bom, pessoal, vamos lá exercitar aqui um pouquinho, né? Vamos aqui para algumas questões, né? Bom, primeira questão é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, onde ela trabalha exatamente essa questão das características ou formações da molécula de ácido nucleico. Então, ela diz o seguinte: os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. Vamos lá para as alternativas. Letra A. O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica. Pessoal, para quem não lembra, a transcrição gênica ocorre a partir da fita do DNA para fabricar não moléculas de DNA, e sim de RNA. Então, a transcrição não é para replicar o DNA, é para fazer a transcrição das informações da molécula do DNA, no caso dos genes, para a fita de RNA. Então, esse item não está verdadeiro. Letra B. O RNA mensageiro, ou chamado RNA-M, é sintetizado a partir do RNA transportador. Pessoal, todo RNA, não importa se é o RNA mensageiro, se é o RNA transportador ou RNA ribossômico, todos eles devem ser sintetizados a partir da transcrição, ou seja, originado a partir de uma fita de DNA. Então, outro item que não está correto. Item C, uma cadeia polipeptídica, ou seja, é uma junção de nucleotídeos, é o resultado da união de aminoácidos em função da sequência de códigos do RNA mensageiro. Pessoal, cadeia polipeptídica a gente também pode traduzir em proteína. O que foi que a gente falou sobre proteína, né? Para formar uma cadeia de proteína, é necessário o quê? A união de aminoácidos, ou seja, os aminoácidos, eles vão se juntando, né? E vão formando a cadeia proteína, né? Ou a cadeia peptídica, chamada assim. E eu preciso de um RNA mensageiro para que faça essa tradução. Então, certamente a nossa resposta vai ser a letra C. Vamos ver só a letra D para a gente confirmar a nossa resposta, né? Os vírus são seres unicelulares. Pessoal, pronto, aqui já está o erro. Os vírus não têm células, eles são acelulados, ou seja, eles não podem ter uma célula. Todas as células que os vírus utilizam são de células de hospedeiros, ou seja, de seres vivos de espécies diferentes, nos quais eles se beneficiam a partir das suas funções metabólicas, tá? Então, nossa questão está correta com o item C. Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão, uma questão de segunda aplicação do Enem 2016, diz o seguinte: em 1950, né, Chargaff, colaboradores, estudava a composição química do DNA e observava que a quantidade de adenina é igual a de timina. Vão gravando essas informações, pessoal. Adenina igual timina. E a quantidade de guanina, tá? Guanina é igual a citosina, de grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, ou seja, adenina e guanina, e o total de pirimidinas, que é citosina e timina, eram iguais. O professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA, ou seja, ele falou fita simples, ele não disse que usou as duas, galera, tá? Com 20 adeninas, né? Ou seja, 20 bases A, 25 bases T, 30 bases G, né? Vou botar aqui embaixo, 30 bases G e 25 bases C, tá? Vou botar aqui 25 bases C. Então, ele deu uma quantidade. Se vocês observarem, ele deu uma quantidade. Então, é importante vocês entenderem, tá? Antes de ir para os itens, aqui para mim, é importante lembrar daquele gabaritozinho, né? Aquela lógica da interação entre as bases, ou seja, adenina com timina, citosina com guanina, tá certo? Então, se eu tenho
uma quantidade de bases numa fita, essa quantidade deve ser semelhante à da outra fita e assim por diante. Então, assim, se eu tenho 20 adeninas, eu tenho que ter 20 timinas também. Se eu tenho 20 citosinas, eu também tenho que ter 20 guaninas, tá? A partir dessa lógica, a gente já pode ir analisando os itens da questão. Vamos lá. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA? Agora ele já quer, pessoal, que você analise a fita dupla. Antes, ele queria analisar o quê? Apenas a fita simples. Ele te deu informações da fita simples. E agora ele quer que você analise a fita dupla. Então, se vocês observarem, né, nós temos, por exemplo, uma quantidade de bases nitrogenadas que, juntando as fitas, eu posso fazer uma quantidade. Por exemplo, eu vou só pegar aqui uma informação do slide anterior, eu tenho 20 adeninas numa fita, né? Está aqui 20 adeninas. Eu tenho 25 timinas. Eu vou ter 30 guaninas. E a última fita eu tenho 25 citosinas. Então, pessoal, sabendo dessas quantidades, aí eu vou só fazer agora o comparativo, né? Então, por exemplo, no caso, letra A, ele está dizendo aqui que na fita, nas duas fitas, 20 adenina. Pessoal, se ele está pedindo para tu analisar na fita dupla e essa informação é só uma fita, então eu tenho que ter um número bem maior dessa quantidade de base, tá certo? Então, na outra fita, se eu tenho 20 adeninas, eu também tenho que ter na outra fita o quê? 20 timinas, porque elas vão parear, tá certo? Se eu tenho 25 timinas, eu também tenho que ter a mesma quantidade de adenina do outro lado, porque a adenina só pareia com timina e vice-versa, tá certo? Então, se você olhar aqui, a mesma quantidade de timina eu vou ter, por exemplo, de adenina lá na outra fita. Então, se eu tenho 25 timina numa fita, eu tenho que ter 25 adenina na outra fita. Com mais 20 que eu tenho aqui na fita inicial, então eu vou ter 45. Vou explicar de novo, para quem não entendeu. Na primeira fita, eu tenho 20 bases de adenina. Então, certamente na outra fita, eu também tenho que ter 20 de timina. E ele diz que na primeira fita, eu tenho 25 timinas. Então, na lógica, eu também tenho que ter 25 adeninas. Se eu tenho 25 adeninas aqui e eu tenho 20 adeninas aqui, se eu juntar os dois, vai dar exatamente 45. Se você analisar, eu tenho esse na letra C. E na lógica, se eu juntar as duas fitas, se eu tenho 45 adenina, eu também tenho que ter 45 timina, porque essas bases são complementares. E assim também eu vou ter a obrigatoriedade de ter a mesma quantidade de guaninas e citosinas pareados nas duas fitas. Então, pessoal, se vocês analisarem, nós só temos um item correto aí, é a letra C, tá? Então, olhando aqui para mim, né? Então, é importante uma questão dessa, ela não é difícil, você só precisa ter um pouquinho de atenção, por quê? Se ele diz que você tem, sei lá, 10 bases numa fita, automaticamente eu tenho que ter aquelas bases complementares na mesma quantidade. Então, se eu tenho 10 aqui, eu tenho que ter 10 da outra base, então elas vão se conjugar, não pode ter sobrando, tá certo? E se ele diz que já tem na outra base uma quantidade, aí você faz só somar a mesma quantidade. Adenina com adenina, timina com timina. E aí você já deduz a quantidade de bases que tem no total das duas fitas, tá certo? Bom, pessoal, a gente resolvemos duas questões, né, para a gente começar os estudos, mas lembrando que na nossa plataforma lá, junto às aulas, nós temos mais questões de aprofundamento, né, tem mais 8 questões. E para quem vai acessar pelo YouTube, nós temos lá o link lá, né, com a descrição para as questões de aprofundamento. Então, já espero que vocês resolvam, aprofundem, tá? Resolvam essas questões, desenvolvam mais as suas habilidades e desde já agradeço a atenção, a participação de todos e deixo um voto de bons estudos para vocês e até a próxima, tá ok? Obrigado. Valeu, Deus está se garantindo cada dia.